esse ano estão sendo acolhidos aqui e vão fazer missão em Caíra e Tramataia. Então, esse momento é para a gente conversar, apresentar ao Padre Pedro e aos seminaristas a nossa realidade, nosso território, nossa cultura. Paróquia São Miguel, vai precisar se ausentar, está com outra missão agora. Aqui é assim. Aqui é assim, a gente não consegue ficar muito tempo os dois juntos. Quando consegue passar os dois juntos por muito tempo é porque o negócio é muito importante. Nossa paróquia ela é a quinta paróquia mais antiga da arquidiocese, fundada em 1752, e ela nasce com a ideia, com a missão de ser uma paróquia indígena. Então, desde a sua fundação, é uma paróquia para se dedicar ao povo indígena potiguara. Se não me falha a memória, é a única paróquia no Brasil, ou pelo menos é a primeira. E por isso que para quem vem de fora, é difícil entender, porque nós, na arquidiocese, temos uma divisão territorial municipal. Então, cidade tal, paróquia tal, cidade tal, paróquia tal. Aqui não. Aqui é o território indígena. Então, nós estamos dentro de 3 municípios: Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto. Lá fora, nós somos apresentados como Paróquia São Miguel, Baía da Traição. Mas o correto seria Paróquia São Miguel, território potiguara, porque ele é muito maior do que o território municipal. Aqui, essa aldeia, Jacaré de César, é uma aldeia que está no município de Marcação, já não é mais Baía da Traição. Então, é uma paróquia imensa, a maior da arquidiocese. Nós temos 32 aldeias, 44 capelas, 44 comunidades. Dentre algumas aldeias têm 2, 3 comunidades, enfim, e temos também capelas que não estão na realidade de aldeia, mas todos no território potiguara. E aqui nós temos o povo que, se não me falha a memória, vocês que vão falar depois de mim, me corrijam se eu estiver errado. O único povo que não está no território desde antes de 1500. Então, os portugueses não conseguiram tirar o povo potiguara daquele território. Não sei se é o único ou um dos únicos. Um dos únicos, né? Então, trabalhar aqui é trabalhar com essa realidade cultural forte. Vocês viram aqui. E essa cultura, ela se traduz também na alimentação, nas danças, nos ritmos, mas na liturgia não é aquilo que se pensa fora, de modo que é preconceituoso. Respeita-se a liturgia, celebra-se todos aqui têm consciência do que é cultura e do que é liturgia, do que é religião. Para que a gente possa dinamizar um pouco mais a fala, eu vou passar para o povo da comunidade. Quem vai falar primeiro é Deison ou é Luciano? Pedir para que a Gessiane fale, a gente vai conversando, e aí, se tiverem dúvidas, se alguém da comunidade também quiser falar, fique à vontade para falar. Boa tarde. Sou Jaciane, sou professora aqui também da Escola Isaura Soares, da nossa aldeia. E também atuo na igreja com algumas funções. Ministério de Música, Ministério Jovem também, apresentações e liturgia. Vou tentar falar assim o que eu sei de mais amplo, né? Porque eu não tenho tanta propriedade para falar assim do território potiguara fundo. Mas aí tem 32 aldeias, as aldeias, cada um tem suas especificidades, suas culturas, seus costumes. E nós temos na nossa aldeia algumas características específicas.
locais, né? Diferentes das outras. Acho que isso aqui mais na frente vai falar também sobre, que é uma das características importantes por ela ser pequena, né? Nossa aldeia é bem pequena, é só essa rua principal, aí acabou. Então nós temos uma rua ali que se chama Tabatães e pronto. Mas nós temos algumas características, como a Dona Carminha, que foi uma das primeiras na igreja, e ela foi a primeira que nos orientou até hoje nós estamos levando à frente o que ela nos passou. A gente ia para a casa dela, a gente conversava, ela passava os salmos várias vezes. Eu vejo, tem as meninas que cantaram Mônica, também fez parte disso, tanto na cultura quanto na igreja. E aí, como também outras aldeias têm essas pessoas importantes. Né? Algumas aldeias se desenvolveram, outras não. Mas sobre a história, Eliane poderia me ajudar também, Laísa e outras pessoas que sabem mais, assim, que são mais velhos, que têm mais propriedade. São muito velhos. Quem estudou mais a fundo sabe, eu sei, mas assim, das especificidades, das diferenças que as aldeias possuem, da cultura em si, então cada vez tem seu jeito. Seu jeito tanto na cultura quanto na igreja, no modo de se comportar, no modo de ver as coisas. Então nós aqui temos um zelo bem maior, acredito, que em relação à religião. Isso foi passado já de Dona Carminha para nós, o zelo, exemplo, de passar uma toalha, porque precisa passar a toalha, não pode passar aquela toalha amassada. Então, esses detalhes mínimos, e ela veio passando para nós, como também observar a liturgia da missa, exemplo, não é qualquer música que se deve cantar, tem que ter um maior zelo nessas coisas, nessas questões litúrgicas. Isso ela conseguiu passar para nós. Nós temos muitas equipes na igreja que seguiu fazendo isso, graças a Deus, as pessoas colaboram, as pessoas estão envolvidas nessas ações. E voltando para a cultura, já vou para a parte local, está mais aceso a questão da cultura na nossa aldeia. Acredito que esse olhar, que alguns devem já ver. Porque nossa aldeia tem divergências, né? Todas as aldeias têm complicações e a nossa não é diferente. Mas hoje eu consigo ver uma união, vamos dizer assim. Porque as pessoas se envolvem, as pessoas estão aptas a ajudar. Eu acho que também por ela ser pequena, né? Todo mundo é família um do outro. Eu acho que isso auxilia essa questão da imanência dessa união. Então, quando acontecer alguma coisa, ou o movimento indígena, as pessoas participam, isso é bonito de ver na nossa aldeia e está vindo com ascendência, né? A gente vê um pouquinho mais do que antes, que as pessoas não tinham tanto, um tempo atrás, não, alguns anos, né? Esse costume. Enquanto professora, e eu vou passar um pouquinho para falar para a Eliane Deis sobre a educação local da nossa aldeia, nós temos a Escola Indígena Isaura Soares, que foi uma pessoa importante na nossa aldeia, tem netas, professoras, funcionários da escola, e homenageada. Na escola, nós tentamos trazer a questão indígena para a escola, que também não é tão fácil, né? Nós temos alguns alunos evangélicos que nós acolhemos e que às vezes é bem difícil conseguir trazer a realidade, mas a gente estamos tentando aos poucos fazer a vivência da cultura dentro da escola, que também não é fácil, né? Enquanto professora e enquanto público que nós atendemos algumas aldeias vizinhas. Nós atendemos a aldeia Tramataia, a aldeia Brejinho aqui, a aldeia de Velha, Grupiúna dos Cândidos, o que mais? Silva, Bento, Cândido, vem pra cá. Então, são aldeias vizinhas que preferem a educação da Isaura Soares por vir a educação de qualidade,
realizar uma escola que acolhe, que é uma das características principais da nossa escola. E eu passo agora a falar para a professora Deise, ela falar também sobre um pouquinho de educação. Antes só de Deise falar, a Gessena falou uma coisa que é interessante, o zelo que tem pelas coisas sagradas, como passar a toalha, tudo isso, as novenas, o dia da novena, é tudo muito importante. E quem vem de fora, ano passado eu até me assustei com essa questão do dia da novena, do horário, tudo é muito bem delineado, de forma a não se perder essa cultura, esse costume, aquilo que vem dos antepassados, né? Boa tarde, meu filho. Eu sou Deise, né? Sou também professora da Escola Isaura. A Escola Isaura, ela tem o nome da minha avó, Isaura Soares, em homenagem, né, por ser uma mulher que lutou muito na vida, foi batalhadora, teve seus filhos, passou por momentos muito difíceis, mas foi homenageada a escola com o nome dela. Eu me sinto muito feliz por isso também. A nossa escola, ela preza muito por essa questão do acolhimento, de motivar as pessoas a estudarem. A gente preza muito pela essa educação diferenciada, por, de fato, a cultura está presente na escola de alguma maneira, né? Nos nossos costumes, nos nossos trajes também, a questão da gente manter a nossa tradição. Então, nesse momento que nós fizemos aqui também, que é um momento muito bonito. Então, é uma escola assim, que, graças a Deus, ela iniciou com a educação infantil até o Fundamental 1 e agora está até o ensino médio, a gente está trabalhando. É um público grande, né? Como você já citou aqui, é um desafio para nós, por a nossa comunidade ser uma comunidade realmente restrita, uma comunidade pequena, uma comunidade que zela por preservar o que nós temos, o que os nossos antepassados deixou pela luta, né? Tiveram várias pessoas que lutaram para a nossa comunidade estar como ela está hoje. Graças a Deus, a questão da autonomia, né? Nós temos a nossa autonomia de fazer nossos trabalhos, de sentar na escola e dizer realmente o que a gente acha melhor, mas sem deixar de lado a questão da nossa cultura, de zelar pelo nosso bem maior. E isso a gente tenta também passar para os nossos alunos, para os alunos daqui, da nossa aldeia, e para os alunos que vêm de fora. Nossa escola trabalha também com não indígena, isso também é outro desafio, né? Mas a gente tenta se alinhar para acolher todos de uma maneira unificada. E não tem como a gente falar aqui de religião, de educação, de cultura, e a gente não tratar de uma Carminha, como é sempre falado em todos os campos, né? Porque realmente ela foi a pessoa que iniciou tudo aqui, vamos dizer assim. Ela foi uma pessoa muito persistente, uma pessoa muito ali que não desistia fácil das coisas. Ela queria as coisas feitas, bem feitas, né? E graças a Deus, até hoje a gente tem levado esse legado. E a gente, se Deus quiser, pretende passar isso para gerações futuras, para que isso perpetue, né? Continue. E estamos aqui, é um desafio, né? Comunidade, trabalho em comunidade. Poderia estar mais pessoas aqui da nossa comunidade, poderia ser um momento riquíssimo desse. Foi um momento de muita alegria, a gente apoiando a nossa comunidade, né? 4 sacerdotes, né? 5 seminaristas, ou foi 6, padre? 6, né? Porque porque Felipe é de casa. Mas assim, que alegria, que momento bonito pra gente. Vocês se sintam realmente acolhidos aqui. Foi uma alegria muito grande partilhar essa manhã, essa tarde com vocês. E a nossa comunidade, sim, ela é uma comunidade acolhedora, uma comunidade que gosta de cuidar, uma comunidade alegre, né? E a gente tem aqui outras pessoas também que podem contribuir, Zélia pode contribuir com a falando sobre Dona Carminha, que é uma pessoa também que já trabalha muito na escola daqui, né, em relação à educação. E aqui nós estamos em família, padre. Todo mundo aqui é família um do outro, primo, sobrinho. Assim, né? Temos aqui nosso Francisco também, que tem levado
as pessoas podem contribuir. Uma fala bem interessante que o padre iniciou foi sobre saber separar a liturgia e a cultura. E eu acredito que essa seja uma das falas que ainda é bem, vamos dizer, misturada para as pessoas. Porque como a gente acha, né? Todo mundo sabe que o território foi invadido por protestante, por evangélico, por católico e diversos aí que aconteceu. Então essa coisa da religião, às vezes ela acaba sendo pensada por muita gente, ou até mesmo acontece de misturar outras religiões dentro do ritual, outras músicas dentro das missas, enfim, aquela mistura. Mais uma coisa que é levada até como preconceito, essa coisa da cultura, né? Então eu acredito que aqui em Jacaré e também em outros lugares do território a gente sabe dividir a liturgia da cultura. A liturgia do ritual do Toré, a gente faz um ritual do Toré com algumas músicas que também o nosso povo saiu daqui para a Bahia, saiu daqui para o Rio Grande do Norte e acabou trazendo várias letras, várias músicas, que inclusive a Jurema, que a gente sabe que faz parte da espiritualidade, é uma planta, é medicinal, por exemplo, utilizada no cachimbo como erva. E acaba que as pessoas têm esse preconceito de achar que a gente está misturando, de estar trazendo outro ritual, de estar trazendo outra coisa que não existe, né? Então eu achei assim, bem interessante o padre começar com essa fala que é separar a liturgia, a gente sabe separar a liturgia da religião, né? E eu acredito que aqui em Jacaré, a gente, como assim, é bem tradicional, eu acho que é uma das aldeias bem tradicionais aqui no território. E também respeita muito, a gente é católico, a gente tem esse respeito, né, como outras pessoas disseram. E a gente sabe separar, tem essa separação, né, mas ainda é muito visto como um preconceito dentro do território. E eu acho assim, mais importante ainda é vir padres e assim os seminaristas que vêm conhecer a cultura como essa, porque a gente primeiro tem que conhecer para depois dizer o que acha, que não conheço, ou não, essa mistura acontece porque a gente acaba percebendo e esse conhecimento de vir aqui no missão, conhecer os padres, eu acho que é muito importante para a gente a nossa cultura enquanto fortalecimento. Eu só queria mais lembrar, fazer essa fala, porque quando eu falo para ele, disse assim, mas a gente sabe separar a liturgia da cultura, e isso realmente é. Assim, pode haver, né, que a gente também não vai generalizar, mas pode haver que algum indígena, por assim dizer, que misture dentro, faça alguma coisa, traga outra religião, traga, enfim. Mas, assim, eu acredito que a maioria aqui, que é católica, principalmente a nossa aldeia, sabe fazer essa separação, né? A gente está no mundo espiritual, a gente está no mundo espiritual. Então, por isso que eu quis frisar essa fala, que eu achei muito boa. Depois eu falo, doutora. O senhor quer encerrar? Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente agradecer a Deus por esse momento tão importante nessa vida. Agradecer ao Pedro, aos seminaristas, sejam bem-vindos à nossa aldeia. E daqui, creio que vocês vão dar a fala de vocês também. A gente tem que dar, mas também tem que receber uma troca. Acho que seja um momento produtivo, em todo sentido. Nossa religião, como eu falei aqui bastante, pelas meninas, e aí também nossa cultura. Mas eu quero falar um pouco, pessoal, do meu entender, para cá, do meu conhecimento para cá, como se diz. A gente aqui está inventando conversa e história, porque não se mentira do permecurso, né? Então, assim, falar diretamente da nossa aldeia é muito para mim. Do coração. As pessoas podem até não conhecer, colocado para ser também que tem pouco de status de quase 10 anos, vocês sabem. Mas é um orgulho mesmo, pelo sangue, quem lutou por esse pé
pedaço aqui. Nossa mãe César, 99% é de família daqui. Estamos aqui por causa dela. Uma pessoa, uma indígena, há mais de 100 anos. Eu acho que meu avô, só meu avô Bento, como vários têm avô aqui, que é irmão do meu avô, minha idade, se fosse mais de 100 anos, ele morreu há quase 40 anos, eu tenho 70 e tudo, tem mais de 100 anos, então imagine, a mãe deles foi 13, veio pra aqui, ali numa mata onde tinha só um rio, né? E daí disse assim, vamos ficar aqui é nosso local de moradia. E de lá pra cá, se estendeu, sou a quarta geração, minha mãe César, meu avô Bento, minha mãe Lourdinha, estou eu aqui, quarta. Eu sou o quarto, quarta geração. Uma geração que sempre viu de tudo aqui dentro. Do sofrer também. Eu sou com 42 anos, mas também eu fui de sofrer. Não passei fome, mas já comi feijão puro. Comi. Não fiz aqui hoje na primeira. Feijão puro, feijãozinho puro. Não era bom, né? Quando não queria assim, Mas houve a luta, pessoal. Mas houve a luta. Eu ficava, eu estou dizendo de mim, né? Mas aqui tem muitos que viveram isso. Eu ficava, eu fiz farinha. Colocar farinha ali. E teu pai fez. E te criou. Naquela ali, né? Não sei se você já disse isso. Eu estou dizendo que ele passou noite ali para de farinha. Então assim, minha gente. Ah, Tita, pra que lembrar isso? Mas se não fosse aquilo ali, a gente tava aqui não, minha gente. Se não fosse aquilo lá, a luta. Vieram matar meu avô Bento, ele, porque ele foi o segundo cacique aqui dentro. Mãe César morreu, parece que ele era o brigão, era o trinqueiro da família, o que completava mesmo. Botava uma foice na mão, mas com grana na costa e dizia assim, eu vou lá e resolvo, porque naquela época era daquele jeito. Hoje em dia, se o cara fazia isso, o cara vai morrer, vai matar. Mas ele resolvia. Aí dizia, ele disse, minha mãe disse que é tu, Bento. Com o Bento, com os irmãos, com os sobrinhos, vieram alimentando, morreram. Chegou a geração da idade da minha mãe, que tem vários aqui que tem mãe. E lutando, porque cada etapa de vivência nessa terra é uma batalha. Nossa avó Mãe César teve a dela, meu pai teve meu avô Bento. Zé Lima foi um cacique aqui de 25 a 30 anos, também lutou, garantiu. Depois veio o Josa, veio o Ailton, uns 2, 3 anos cada um. E eu estou aqui quase 10 anos, né? Aí as pessoas olham para mim assim, é fácil. Nada. Fácil não. A liderança, se ela não tiver os seus soldados, isso aqui, na hora de vamos decidir, vamos saber o que é certo e o que é errado, porque aqui a gente não decide coletivo. Nunca tomei decisão aqui dentro. Graças a Deus está dando certo. A batalha, a guerra, ninguém chega na guerra ainda. Mas a batalha não vai bem seguir. Os corredores de passeio de ouro, vocês têm aquele que quer ser mais rico que o outro, porque eu tenho direito, mas não tenho direito. Então assim, César deixou os filhos, os netos, estamos com os netos, temos o direito de preservar isso aqui. É um pedacinho de uma terra tão pequena, mas tem uma riqueza. Mas às vezes a riqueza não é só material não. É só dinheiro no banco, uma conta que está estourando não. É isso aqui, pisar, olha. Esse chãozinho aqui. Dizer um dia eu vou para ele. Porque é para ele que eu vou. Por que eu não valorizo ela? Será que eu vou valorizar ela porque ela me dá? E o cuidar? Será que ela não merece ser cuidada? Merece. Merece ser cuidado. Se não fosse merecedor cuidado de ter, aquele ladrão tinha lutado para que a gente fizesse isso. É isso? Então, temos que ter a consciência, pessoal. Muito jovem aqui ainda, temos a consciência que isso aqui nunca vai deixar de ser aldeia. Ele pode dar por a gente, glória a Deus que dá. Mas vamos observar que isso aqui sempre vai ser uma aldeia. Foi discutido aqui a questão um pouco da religião. Graças a Deus, quase 99,9% católico. Cantando a cultura, fortalecendo a cultura. Sabe quantas vezes religião nenhuma vai vir aqui atrapalhar isso?
Nunca, enquanto a nossa geração tiver que ter jacaré. Nunca. Quem quiser usar suas religiões, que use fora. Agora aqui no Jacaré de César não. Porque aqui temos autonomia, aqui a gente tem ordem. Onde tem ordem, tem respeito, tem cuidado, tem consideração. Então é isso, pessoal. Desculpe se for um desabafo, mas o momento é para isso mesmo. Não é lavar de roupa suja como se diz. Mas hoje, a Salgueira vai dar 6 horas. Vamos cuidar, porque eu sinto que vocês vão vir. Como nós lá, cuidar e estamos aqui. Nós vamos ter que cuidar para sempre garantir isso aqui. Porque eu não quero falar de aldeia de ninguém. Não falo de ninguém. E principalmente quando eu estou fora daqui da minha. Porque quando eu quero falar alguma coisa, eu faço reunião. É na reunião que a gente se respeita, que é certo, que é errado, que é bom, que a gente pode melhorar. Então que Deus, São Miguel Arcanjo, recebendo ele essa semana na nossa aldeia, mais uma vez, uma garantia de permanecemos aqui firme e forte. Então, agradeço pela fala, pelo momento. Sejamos mais, pessoal, pés no chão para cuidar de quem cuida da gente, que é a nossa terra, que é o nosso pedaço, que é a nossa aldeia. Viva o povo potiguara! Viva! Viva o povo da Jacaré de César! Viva! São quantas famílias existem? 80 e alguma coisa. Rapaz, questão de não entrar ninguém fora. Sim, pessoal, desculpe, caíram bem lembrados. E também, pessoal, somos uma das, acho que das únicas, né? E não aceitamos pessoas de fora. Você desmaneceu da sua caminhada? Não seu? Quer casar? Você mora em Jacaré? Tem que casar com a indígena. Daqui. Se não for assim, a gente não aceita, né? Porque também é uma forma, pessoal, de garantir. Não adianta a gente abrir as portas para a nossa aldeia, para entrar todo mundo, à torta e à direita, e aí depois de mantê-lo venha. Sabe que a vida não está fácil não. Né? Porque se não está oferecendo aí, principalmente para a nossa juventude, bem lembrar do Caio para não voltar a falar, não está sendo fácil não. Né? Então a gente tem que cuidar dos nossos. Não cuidar da nossa aldeia, tem que cuidar. Ao acabar de assistir, mas a aldeia falando de cá está desmatando. A aldeia fulano de cá está desmatando. E será que nós somos obrigados a fazer de errado? Porque não está errado fazendo? Não. Quem cuida da nossa casa somos nós. Quem sabe botar a sujeira para ser limpado somos nós. Essa questão que acaba de dizer, porque a aldeia fulano está fazendo isso. Cuide da minha, só sei da minha eu sei. Então, pessoal, também temos essa autonomia muito forte pelo povo potiguara. E que dá inveja, viu? Dá inveja, chega a render. Dá inveja. Muitas que temos, nós temos aqui a autonomia que temos não. Então temos essa garantia de... Fala para ela. Então temos essa garantia também, pessoal, de só entrar aqui, só morar aqui, se você vir a morar, casar com um indígena, ou ao contrário, né? Como uma mulher, não aceitamos casar de fora, nem indígena de outra aldeia. Até agora a gente não aceitamos e vamos permanecer assim, porque se está certo, vai dar certo. Eu também, todas as minhas falas aqui nesse momento, pessoal, tenho consciência, liderança, isso é passageiro, né? Isso daqui a algum no seu tempo vai ser outra pessoa, mas nós temos que estar com a nossa mente sempre com esse pensamento. Vai ser outra liderança, vai ser passageiro, mas ela vai ter que ter esse sentimento como é, né, cara? Como nós que estamos vendo. Porque muitas das vezes eu falo, mas minha prática eu não faço nada. Então para mim não adianta, se você não faz na prática, não adianta falar, não adianta escrever, não adianta nada. Então, pessoal, mais uma vez, agradeço a todos. E estamos aqui, firme e forte para a luta, e sempre que a luta é constante. Obrigado a todos. Eu casei faz 40 anos, vai fazer 40 anos agora que eu estou aqui. O exemplo
Carmo, Dona Carminha, que é o exemplo de vida, onde não se aconselha, mas a vida mostra e se seja. Os professores que tem aqui na nossa aldeia, as meninas que zelam pela igreja, esse zelo, como o Jaciano falou, esse cuidado veio de Dona Carminha e que elas levaram a frente, né? E como o Tito falou, que espera que isso seja sempre da nossa descendência. E até, assim, o exemplo de essa coisa que não se aceita gente de fora, aleatoriamente assim, porque do meu conhecimento desde velhinho, e que ele está seguindo... Já vinha até adiante, né, Zé? Não, eu estou dizendo onde eu conheço, né? Até onde eu vivi. Então, e o exemplo de vida aqui. Então, assim, é o exemplo seguido, né? Coisa bonita. Ou seja, todo mundo que mora aqui, de alguma forma, é filho de Moisés. Tem parentesco. Pronto, bem. Eu sou o Caio. Quem? Caio! Filho do cacique. Bem, falar do que constitui e como se forma o toré. Bem, o toré, ele é feito em ciclos, como vocês bem presenciaram, participaram, viveram. O toré ele é feito em ciclos, a gente vai dançando e vai andando nesse formato circular, já para mostrar essa unidade, essa coletividade em ciclos. Vou sair do primeiro ciclo para fora, falando como é essa divisão. No primeiro ciclo, quando tem todos os instrumentos, porque um dos instrumentos que são tocados no ritual do toré é o maracá, esse que já está na mão. A gente tem o maracá, tem o bombo, que é esse maior, e tem a caixa. A caixa, ela é um bombo menor, que faz um som mais agudo, e o som do bombo é um som mais grave. Aí o maracá, a caixa, o bombo, e a gente tem também a gaita, que é uma flauta originária do nosso povo, só o nosso povo que tem essa gaita, porque ela é usada no nosso ritual, só nos rituais do nosso povo. Então, no primeiro ciclo do toré ficam os tocadores desses instrumentos, menos o do maracá, porque do maracá todas as pessoas que dançam toré podem ficar com ele, porque ele não é um instrumento tão difícil de tocar. Então, ficam os tocadores de bombo e de gaita no primeiro ciclo. No segundo ciclo ficam as lideranças, caciques, pajés e outras lideranças da comunidade. No outro ciclo, é para ser constituído assim. No outro ciclo, os indígenas prajados. No outro, que as meninas estavam as quatro dançando. E no outro ciclo, são os indígenas que não estão trajados. Porque as meninas estão ali com os trajes. Mas não é todo dia que elas se trazem. Então, assim, em ocasiões especiais, quando a gente fortalecimento da cultura, no toré e outros agentes. Aí, o outro ciclo são dos não indígenas que podem participar do ritual do toré. A gente vê que em muitas comunidades, em muitos locais, por causa desse, eu posso colocar até entre aspas, desse desenvolvimento, porque eu tenho certeza, antes de falar o que é, nisso o jacaré não é desenvolvido. Nessa questão da entrada de pessoas de fora. Porque hoje, em alguns locais, está tendo uma defasagem muito grande nisso, das pessoas verem o ritual do toré e já entrarem do jeito que entrou, pronto, está lá dançando. Não, mas o que a gente tem que entender é que aquilo é a cultura de um povo. Aquilo ali, o povo, de alguma forma ou de outra, o povo preserva por aquilo, cuida daquilo para que aquilo seja cultivado, seja vivenciado com o passar do tempo. Então, para entrar no ritual do toré, tem que ter, vamos dizer assim, não uma licença, mas pelo menos pedir permissão.
para que possa entrar, porque é como se eu, um exemplo, eu fosse visitar, eu fosse passando pela casa de Alexandre. Eu não ia entrar com tudo dentro da casa de Alexandre. Não, eu tenho que vir permissão para poder entrar, do mesmo jeito é assim. Nós somos um povo, nós temos essa cultura. E por muitas pessoas podem até imaginar e usam esse estereótipo que o Brasil ele foi descoberto. Não, o Brasil não foi descoberto em hipótese alguma. O Brasil ele foi invadido. Porque, como eu posso dizer que descobri um local, se naquele local já tinham famílias constituídas, já tinham povos, tinha a língua, entendeu? Tinha os costumes, e isso tudo foi tão devastado. Então, o Brasil ele não foi descoberto, ele foi invadido e foi acabado. Quando o padre Pedro falou no início dessa questão do povo potiguara não ter saído do seu território, é porque a gente vê que a gente mora nessa área litorânea e os povos indígenas do litoral, sobretudo do Nordeste, há 525 anos atrás, foram os mais devastados e mais invadidos, porque estavam na chegada. Então, quem estava na linha de frente era quem sofria primeiro. Então, o povo potiguara ele não saiu, mesmo morrendo, mesmo perdendo sua cultura, mas sempre buscando resgatar. E a gente vê que no ritual do Toré, né, nessa parte do ritual do Toré, no que constitui o Toré nas músicas, a gente tem muitos elementos da religião católica. A gente tem muitos elementos. Por exemplo, a música que inicia o ritual do Toré, que é a louça fina. Então, a gente inicia: quem pintou a louça fina foi a flor da maravilha, Pai, Filho, Espírito Santo, Filho da Virgem Maria. Então, o que quer dizer a louça fina? Antes eu não sabia, mas as pessoas que pesquisaram, eu fui procurar saber. Então, a louça fina, quem pintou a louça fina foi a Flor da Maravilha. Então, fala de Nossa Senhora que pintou, que gerou a louça fina. A louça fina que é falada é Jesus. Então, quem pintou a louça fina foi a Flor da Maravilha. A Flor da Maravilha é Nossa Senhora, que é dita no Toré, e a louça fina é Jesus. Então, a gente vê que muitos dos elementos da Igreja Católica estão presentes já por causa do que foi imposto. Porque de uma forma ou de outra, a gente sabe que nós, povos indígenas, a gente mesmo sendo católico, mas a gente tem ciência que a nossa religião, ela não foi imposta nos indígenas de brincadeira assim não, e foi aceitável não. Foi imposto mesmo, você tem que fazer isso. A gente tem ciência disso. Eu sou católico, mas eu tenho ciência disso. Que a minha fé católica apostólica romana, ela foi imposta. Ela não foi algo que foi recebido por nós indígenas de braços abertos. Não. Então, houve essa imposição da fé católica e muito foi perdido. Nós perdemos muito. Mas também a gente, como povo que sempre, com o passar do nosso tempo, a gente sempre buscou reavivar e buscar. Liliane também ela falou uma coisa que foi da questão de termos elementos, da gente ter elementos de outros povos indígenas. Porque vocês lembram que eu falei que o povo indígena, a gente que está na área litorânea, a gente sofreu primeiro e a gente perdeu primeiro. Mas também a gente buscou reavivar também primeiramente. E a gente tem muitos elementos que não são originários do nosso povo indígena. Um exemplo é o cocá de pena. Principalmente o cocá de pena de arara. A gente sabe que aqui na nossa região do Nordeste, aqui no litoral da Paraíba, não tem arara azul na nossa mata. Mas isso foi trazido como uma forma de resgate, para a gente poder dizer: eu tenho cocá. Apesar de não ter ninguém aqui com cocá de palha, mas a gente tem o nosso cocá de palha, que é o cocá de palha de carnaúba, e não é um cocá grande assim, mas um cocá pequeno,
Então, a gente vê que muito foi perdido, mas também muito foi com o passar desse tempo, resgatado. Vocês também perceberam, não sei se vocês perceberam, que a nossa língua materna, a nossa língua originária, muita gente fala o tupi-guarani. Não, a gente fala o tupi antigo. E hoje já foi feito um livro por alguns estudiosos do nosso território, que foi dado uma língua específica do povo potiguara, que é o tupi-potiguara-cuapa, que é um tupi originário do nosso povo, com as características originárias do nosso povo. Então vocês perceberam que a gente faz o Pai Nosso em tupi, a gente faz o Pai Nosso em tupi, de joelhos. Então, eu acho que é isso. Sim, a gente iniciou o toré todo de joelhos. A gente inicia o toré de joelhos, já prostrado, pedindo a força do nosso Deus Tupã, porque o toré, muitas pessoas acham que ele é uma simples dança, mas não. Apesar de que o toré ele é constituído por movimentos, por a gente se balançar, ouvir o som dos instrumentos, mas ele vai muito além do que uma dança. Porque o ritual do toré para nós povos indígenas é uma fonte de forças para a gente lutar no nosso dia a dia. É aqui que a gente, no ritual do toré que a gente busca se fortalecer nos momentos de alegria, mas também nos momentos de luta e de tristeza. Porque quando um exemplo, os indígenas fecharam a BR, a gente está lá, dançando toré, fechamos a BR, estamos dançando a nossa cultura, estamos mostrando quem a gente é. Então, o ritual do toré, ele é muito mais que uma dança, ele não é só para momentos de alegria, mas ele também é para mostrar o nosso fortalecimento. A gente dança toré, a música da Louça Fina, vocês perceberam que a Louça Fina é dançada em reverência. A gente vai dançando e reverenciando um ao outro. Aí a gente a Louça Fina reverenciando, porque já está mostrando essa unidade, essa reverência que temos que ter com o nosso próximo. Então, vai dançando, tem as outras músicas que estão só andando nessa unidade. Tem também já para o último momento, que é a música dos caboclos da aldeia, que é os caboclos da aldeia, os caboclos da aldeia. A gente faz esse movimento para mostrar que era como os nossos antepassados faziam, cessando a areia, por exemplo, cessando o barro para tapar uma casa de taipa, por exemplo, pode ser usado. A gente também faz o movimento dos pássaros, quando a gente está dançando Garapirá, o Garapirá, Garapirá, o Garapirá, vamos dançar na alegria do mar, vamos dançar na alegria do mar. Essa pintura aqui, essa pintura aqui é do Garapirá, o mesmo Garapirá que a gente dança no ritual do toré. O Garapirá, como tantas outras pinturas corporais do nosso povo, representam essa coletividade. Representam que são, se vocês der para vocês verem daqui, que são pássaros unidos, um pegado no outro. Então, a gente encerra no movimento dos pássaros, vamos dançar na alegria do mar. Então, mais uma vez, o ritual do toré é isso, é o fortalecimento da cultura, mas também, como foi já frisado antes, a gente tem que saber diferenciar o que é cultura e o que é religião. A gente vê que, eu não ia nem tocar nesse ponto, mas eu vou tocar, a gente vê que a nossa cultura, como eu falei antes, ela tem muitos elementos da Igreja Católica, mas a gente vê que hoje também tem muitos elementos das religiões afro-ameríndias, que agora não sei se, quando eu for falar com uma pessoa, não usa mais matriz africana, mas usa afro-ameríndia. Porque a gente no ritual do toré a gente fala da Jurema. Mas o que é a Jurema?
muita gente canta em nossas músicas, e essas músicas dos indígenas do litoral só são músicas que falam de Jurema. Mas agora o que é a Jurema? A Jurema, existe um culto nas religiões afro-ameríndias que é da Jurema, que tem lá as entidades, isso é lá. Mas a Jurema que é falada no ritual do Toré é uma planta. As meninas estão com a pintura na perna delas, que é a folha da Jurema, e a gente tem isso. Tem ali pronto, tem ali. É a folha da Jurema. Só que a folha da Jurema, quando a gente via antes, e eu até pensava, e eu até perguntei a uma pessoa, mas a folha da Jurema é assim mesmo? Como é o pé da Jurema? Não, a folha da Jurema ela não é assim não. A folha da Jurema, ela é uma folha bem pequenininha mesmo. Vocês já ouviram falar aquela planta malícia? Daquela malícia? Pronto. Pronto, tem por aí. Que tem espinhas. A árvore da Jurema ela é grande. É parecida com essa aqui, ó. Só que a flor é bem... essa fininha aqui. Só que a flor é bem pequenininha. Então, a Jurema tinha um pé lá ali na perto da beira do rio, mais pra lá. A gente, dentro do ritual do Toré, aqui no nosso povo potiguara, a Jurema, ela é dita como essa árvore de força. A mesma força que eu falei, que a gente busca no ritual do Toré, é essa força que a gente busca na árvore da Jurema, porque a Jurema, ela é uma árvore sagrada para o nosso povo. Só que a gente vê que muito da nossa cultura está sendo devastado com isso, porque alguns aproveitadores, eu vou usar esse termo, alguns aproveitadores usam da cultura, usam o nome de indígena para dizer ou para expressar aquilo que são de outras religiões, entendeu? A gente vê uma coisa que é no ritual do Toré hoje. A gente vê, não, aqui, em nome de Jesus nunca vai ter isso no ritual do Toré. A gente vê muita gente, manifestação no Toré. A gente tá lá, exemplo, dia 19 de abril, quando a fé, 2, 3 manifestados. Não. Mas agora vá atrás daquela pessoa, vá procurar saber quem é aquela pessoa. Ela é de um terreiro, mas veio se manifestar dentro do Toré. Isso não pode. Mas tá uma mudança tão grande, tá se desenvolvendo assim, em um mau desenvolvimento que chega a uma proporção enorme. Então a gente, eu tenho 17 anos, não tenho tanta propriedade de falar, mas as outras pessoas que participavam no Ritual do Toré, nos movimentos indígenas antes, mais que eu, há 10 anos, 15 anos atrás, desde mamãe, que não está aqui, Neide, ninguém via a manifestação no Ritual do Toré, mas hoje vê, entendeu? Essa modificação, a gente, o que? Um exemplo, a língua portuguesa ela vai se modificando, a cultura indígena ela também vai se modificando, mas agora tem que saber lidar com essa modificação. Nós, como indígenas e entendedores, nós temos que saber dividir aquilo que é cultura e aquilo que é religião, porque a gente tem muitos indígenas católicos, a gente tem muitos indígenas protestantes, de diferentes denominações protestantes. Macumbeiro. A gente tem os Mas, macumbeiros. assim, Caio, pronto, aqui na nossa aldeia não tem macumbeiro. Ninguém se manifesta. Aqui pode tocar o Não, que resto se da manifestar tarde, ainda de noite, vem. ninguém se manifesta, qualquer não tem. Onde tem, é desses outros lugares por aí. Justamente Essa mistura que acontece, aquilo que eu falei no início, da separação de liturgia e cultura, tem da nossa parte. Nem todas as partes fazem respeito a essa separação. Não, só isso mesmo. Estou preocupado com o verdadeiro Toré está sendo quem Então, eu queria convidar. Alguma pergunta sobre o
terminar agora a falar. Você não deixa ouviram? Agora eu vou falar. Agora vamos falar. Aprova agora. Gelou aí, Eu tenho uma pergunta, não sei se eu interpretei errado, mas quando eu estava vindo com o Felipe, ele tinha falado que aqui é uma das poucas ou a única aldeia que tem um terreiro sagrado, assim vocês chamam. Não é O que pouco, não é único, não. constitui para ser um terreiro sagrado, do ponto da cultura de vocês, do indígena? A questão do terreiro sagrado, quando a gente diz um terreiro, eu acho que é a fala de todos aqui, né? Ela acompanha a fala de todos. Porque aqui é um momento de respeito. É um momento da gente se fortalecer a nossa cultura, um momento de fazer reunião, de receber pessoas convidadas, como eu chamei de vocês. Então, o terreiro sagrado, ele significa, claro, de modo da coletividade, sem dúvida, porque nós somos coletivos, porque se a gente não for indígena, não for coletivo, a gente não vivencia no nosso dia a dia. Então, assim, o terreiro sagrado, ele é para os momentos particulares de nossos momentos. Né? Então, o significado, para mim, no meu entender, do terreiro sagrado é isso. É um terreiro que a gente não se traz bebedeira para aqui, não traz negócio de som, no momento do toré, no momento que eu vou falar de Caio da Vinha também, é um momento que a gente vem para aqui se fortalecer a nossa cultura. Então, o terreiro sagrado mais ou menos é É isso sagrado para pelo nós. que se faz nele. Acho que complementando assim também é um espaço em si. É esse espaço de ser terreiro e ser sagrado pelas vivências, de estar no movimento enquanto comunidade. Entendeu? E esse aqui, ele é bem recente. Tem, eu acho que 2 anos só. Esse espaço aqui, né? Porque já dançou, por exemplo, lá atrás da casa da minha madrinha dele. Já houve também. Aí, outros, tipo, teve outros lugares. Aí esse aqui foi assim, comunidade para vocês. Quando eu cheguei aqui, estava começando. Era, né? Tem 3 anos já. Então, pessoal, fica à vontade, vocês perguntam menina aqui, vocês não podem responder uma coisa e outra. Mas não é a única que tem, não. Todas as aldeias têm seu terreiro sagrado. Mas eu acho que ele associou a palavra terreiro, porque o povo fala dos catimbós, né? Mas é de quintal. Aqui é só tem representação. Aqui é de É porque a gente quando vai limpar o terreiro sagrado. A gente quando vai varrer, né? É, quando vai A varrer, não gente tem vai como limpar varrer o o quintal, não. terreiro lá detrás da nossa casa. Vamos varrer o terreiro, não chama o quintal. Alguém agora chama, a gente chamava só o terreiro. Porque você relaciona ele a outras religiões. Mas ninguém E aí, Alexandre? Não é não? Não sei, E aí, David, tem nenhuma pergunta não? Eu tô com medo. Eu tô com medo? Das pinturas, era para ter se preparado melhor. Pelo menos fazer um caso desse. Então, os nossos grafismos, as nossas pinturas, que muita gente vê de longe pensa até que é tatuagem, mas não é não. Tem uma permanência, só que não é só uns 15 dias, né? Se você se pintar, se você gostar de tomar banho, demora pouco. Se você não gostar, demora muito. Mas os nossos grafismos, cada grafismo tem seu significado. Cada pintura tem seu significado. O Garapirá é da coletividade, a Comé que o pai está pintada também é da coletividade dessa união. Então, a folha da Jurema, quando ela é pintada, ela é mais uma pintura de força espiritual, de proteção. Cada pintura, a nossa diversas pinturas tem todo o seu significado. E da pintura, a tinta que é feita, ela é feita com, vocês não viram falar do genipapo? O genipapo. Só que tem 2 tipos de genipapo. O genipapo manso e o brabo. O que a gente faz, a tinta, é com o manso. É com o manso, que é o maior. O brabo é o menorzinho, verde.
É muito bom querer conversar com brabo, né? É com manso mesmo. É com manso. A gente faz. Tem manso lá. É que faz pintura. Então a gente pega o fruto, a gente rala no ralador e fica aquela massa do genipapo triturado. Aí a gente deixa lá descansando e ele vai soltar por si a sua água. Ele vai soltar, o fruto vai soltar a água que tem. E ele vai ficar logo preto. E o quanto mais a tinta ficar um preto para um tom mais azulado, mais verde, mais nessa tonalidade, é que vai ficar melhor. Quando a tinta ficar bem apurada. Mas não existe um mistério muito grande não. Pegou o fruto, ralou e tem que deixar descansar. Porque quando descansa ela fica melhor. Eu ia falar, assim, as frequências que vocês têm para que se encontram para dançar o farol. Por exemplo, a gente, é como uma vez eu estava no hospital, diante da sua fala, o trabalho disse, rapaz, você pratica a cultura? Não, eu vim ciclo. Então assim, temos a escola, que um dia e outro estão os alunos aqui se encontrando, né? Para fazer ensaio. As meninas, temos um grupo aqui de Sapucaia que também participa, vem fazer seus ensaios também. Reuniões, algumas, né? De encontros, então como eu falei, já recebemos pessoas na nossa aldeia, a gente vem fazer aqui, encontro da saúde. Temos um sistema, né, dentro da secretaria, dentro do SUS, que nos atende, que se chama Cesárea. Você já ouviu falar já? Então, algumas reuniões a gente também faz aqui, encontro de mulheres, onde as mulheres, ano passado, inclusive, tivemos aqui, em 2 dias, foi 3 dias, né? Encontro de jovens. Então, frequentemente a gente está aqui, frequentando o terreiro, que é o local mais adequado para que você fazer nosso encontro e fortalecer nosso culto. O terreiro sagrado podemos dizer esse espaço de união, onde a aldeia se reúne para discutir as soluções de problemas, discutir seus problemas. É aqui no terreiro sagrado desse espaço, mas é um espaço de respeito, um espaço de coletividade. Tem mais alguma pergunta? É a primeira vez de vocês aqui que depende, né, da cultura, conhecendo. Porque quando se fala às vezes de povo indígena, né, nós trazemos logo em mente aquilo que a gente vê nas aulas de história, né, nas escolas, com tantas histórias, né, na verdade. E, no entanto, cada povo tem sua história ali, vivida no seu território. E aqui no caso a gente vê agora, cada aldeia tem suas particularidades, da sua vivência, da sua cultura. E muitas vezes, né, as pessoas que estão, né, nas cidades mais distantes da cultura, às vezes acham que a aldeia é algo assim, muito diferente da sociedade, né, que talvez os indígenas não tenham acesso a muitas coisas como se tem de tecnologia, de vida. Então, você falasse para eles que hoje vocês são um povo indígena potiguar, mas que está perto, né, dessas questões que todos nós vivemos. Então, para que se quebre também esse preconceito, porque as pessoas falam sem conhecer o povo indígena. Então, realmente, porque assim, quando a gente recebe, tanta das coisas a gente foi, era para anotar um pendura lá no pé de árvore e descer para a gente. Mas realmente, as críticas também, a gente. Eu me senti nessa hora que esse camarada falou no hospital comigo, uma ironia, né? Viva a cultura, a cara dele assim, não estava até nem muito bem, porque a Sara estava de barriga, estava doente lá com mas é isso. Porque o indígena não pode usar um celular, o indígena não pode possuir isso, não pode possuir aquilo. Né? Isso é um ser humano. Mas. Não pode ir para a universidade, não pode. Então hoje, o pessoal que frequenta universidades ainda
têm esse preconceito, que isso achava que não tinha que viver despido de uma vez, não sei nada, participar Não de pode morar em casa, tem que uma morar em universidade, ou não, né? Ou não, que muitas vezes é isso. Então assim, apesar que a legislação está aí, ela nos garante, né? Nos garante, mas a gente sabe o que é a lei brasileira. Tudo tem que mexer dentro da lei brasileira. Não é aquela coisa, tá aqui, acabou-se. Entra um governo, quer mexer, entra outro governo, quer mexer nas terras, terra que homologada, demarcada há décadas aí, como a nossa aqui, mas tem governo que entra e ainda quer mexer nela. Então assim, há esses preconceitos, o indígena não pode frequentar a cidade em si, não pode ir para um shopping, né? Então tudo isso ainda, infelizmente, por mais que temos hoje a cidade quase dentro das aldeias, né? Mas ainda há esse preconceito. E nós temos 3 cidades que compõem o território de Potiguara, Rio Tinto, Marcação em Bahia, que Marcação em Bahia diretamente é dentro das aldeias. Né? Apesar que aqui dentro mesmo, por ser pela aproximação até da cidade, não tem muito. Agora quando parte para a capital, pior ainda. As universidades sempre na pele. Então a gente também, isso é uma luta, isso aí é uma batalha diariamente, né? Que tem que encarar todos os dias, para que esse preconceito seja acabado, que não acaba, infelizmente não acaba, mas é uma luta. Então você vê que a gente indígena somos um povo diferenciado, nós somos melhor do que ninguém, mas um povo diferenciado que tem, dentro da Constituição, nos garante o nosso direito, mas mesmo assim temos que batalhar, temos que dar nossa cara, muitas das vezes reivindicar uma BR, fechar um setor administrativo de uma educação, para ter uma educação de qualidade, né? Uma saúde de qualidade. Por quê? Porque está lá dentro da Constituição, a Constituição nos garante. Mas mesmo nos garantindo, ainda é muito baixo. Imagina se não tivesse lá garantido. Então é isso. Eu tinha outra pergunta assim também, né? Que eu gostaria que o senhor falasse para ele um pouquinho como é assim o serviço, né, do cacique. Porque cada aldeia tem o seu cacique, né? E existe um cacique geral, né? Que, tipo aquele ponto de comunhão entre todos, né? Qual é a função do cacique na aldeia? Né? Como é. Tem o pajé também, né? As funções que existem na aldeia, como é a atuação, o trabalho, como é escolhida. Eu gostaria que falasse um pouquinho disso para eles também conhecerem. A questão da liderança, pelo menos eu fui minha época, né, há quase 10 anos atrás, fui colocado, tive uma votação dentro da aldeia, fui com essa disputa, eu digo uma disputa, mas para mim não era disputa, porque para mim não era para existir não, votação não. Naquele momento tinha uma votação, uma divisão. Então que por vez que já entra com a liderança dividida. Porque você tem que caminhar pela adesão. As pessoas que não vão votar em mim diretamente para ser liderança, pode tomar minha conta para mim. Mas eu, para mim, eu sou contra. Se eu dizer assim, William, está o povo hoje, vou ouvir a opinião de todo mundo, então é que a liderança é um exemplo. Por quê? Porque no momento que o William vacilar, não se diz que o William não estiver nos representando, todo o povo que votou sem divisão nenhuma, tira, coloca outro. Mas assim, a questão da liderança em si, liderança não tem salário, né, diretamente, assim que em si ganha salário, isso aí não... A gente tem seu jeito de se virar aí no mundo, né? Temos em cada aldeia uma liderança, onde essa liderança ela tem sua autonomia de representar seu povo, sua aldeia. Temos um cacique geral. Tem um problema que a gente não pode resolver, graças a Deus até hoje, graças a Deus, a gente não precisa trazer o cacique geral aqui para a gente resolver o problema. A gente mesmo se entendeu e se resolveu por aqui mesmo. Mas esse tem um cacique geral que ele representa de 30 ou 37, porque tem aldeias que não tem cacique não, aí ele representa, o cacique geral ele representa aquela aldeia que não tem um cacique local. Entendeu? Ele representa todo o território, claro, respeitando cada um, ele não pode passar por cima da liderança local e seu povo, porque as decisões que a liderança local e seu povo tomar, ele pode até ter conhecimento, mas ele não pode passar por cima dessa organização. Está errado, ele tem como vir, chamar atenção, dizer que está certo, está errado, que é melhor, mas ele não tem aquela autonomia de
de atropelar. Vir aqui dentro da aldeia, atropelar a decisão da liderança com o seu povo, não com a sua comunidade, não. Claro, os respeitos, tem que ter o respeito, né? As partes se respeitam. É dessa forma que a gente constrói um conselho de liderança. A gente, de vez em quando, mensalmente, 15 dias, está se encontrando, fazendo reuniões, falar sobre as problemáticas no contexto geral. E muitas das vezes eu passo para a comunidade, outras vezes não, porque às vezes não há necessidade. Eu, com a minha opinião ali, possa resolver lá. Coisas que convém toda a aldeia, né? Aí eu faço uma reunião, já fui algum, nem tanto, mas fui algum quando precisou, trazer esse comunicado para a aldeia. Por exemplo, fechar uma BR, fechar um setor administrativo de uma educação, da saúde, em busca de melhoria. A gente faz reunião com o povo, se organiza, não só Jacaré, todas as aldeias, e assim a gente faz o movimento aonde for, seja para que a gente possa lá reivindicar nossos direitos. Sobre o pajé que você falou, pajé é do povo. Existe uma liderança, porque o cacique ele é o líder do povo, ele determina e coordena, pode-se dizer, o povo de determinada aldeia, mas o pajé ele é um líder espiritual. Só que, como foi falado dessa questão das misturas da religião e cultura, muitas pessoas por aí agora estão se titulando pajé. Eu sou pajé do povo potiguara, mas só que não, porque tem um título lá na religião dele, aí transpassa isso para a cultura, diz que é pajé, entendeu? Aí como a pessoa se torna um pajé, como é que acontece? Assim, ele é escolhido, ele é escolhido pelo povo, ou pelas lideranças que está assim. Não segue um mistério assim tão grande, não. Aquele é o pajé. Pelo reconhecimento da sua liderança espiritual, pelo conhecimento da sua medicina. Bom, eu teria mais perguntas, mas eu quero agradecer, né, a acolhida de vocês, o carinho, né, de preparar tudo isso para nos receber, oferecendo tantas coisas boas de fruto da terra, né, a amizade, o respeito, a atenção de apresentar para nós a cultura, a vida de vocês. Então eu, como reitor do Seminário Proteger, né, responsável por esta etapa de formação desses jovens seminaristas, quero agradecer de coração. Né? Estamos na terceira missão aqui, na segunda missão, né, aqui nessa paróquia, e de fato... Vocês estão lembrados dos que vieram ano passado, né? Sim. Lembram, né? Pena que não vão ficar. E só tem enriquecido o nosso processo formativo, essa visita aqui, porque de fato, quem bebe, quem convive, quem tem a oportunidade de sempre passar por aqui, né, se encanta e se apaixona pela vivência desse povo. Então, muito obrigado de coração pela generosidade de vocês e espero recompensar ao menos com as minhas orações. Deus abençoe cada um. Amém. As meninas. Liliane, uma breve apresentação sobre o projeto, aí depois mamãe fala da dança. Ô Sara! É porque o projeto Sapucaí é muito mais do que a menina que dança, né? Mas, como olhar, hoje aqui na aldeia a gente tem um projeto intitulado Sapucaí Potiguara. O nome, primeiramente, é porque a Sapucaia, como ele vai apresentar aqui, é muito a cara da nossa aldeia, a identidade. Foi Dona Carminha que criou a música, a dança. E assim, a aldeia Jacaré de César é muito conhecida por esse tipo, pela espécie da dança e a música. Então, a gente hoje está fortalecendo um coletivo de jovens que dançam, mas também não são só as meninas, são aqui, Rafael, Vitória, vários jovens aqui da aldeia para fazer esse fortalecimento da cultura. E uma das principais objetivos que a gente tem é levar a musicalidade da nossa aldeia, porque essa aldeia aqui ela tem essa especificidade de ter a composição de muitas músicas.
Aí é um dos nossos objetivos. As meninas vão entrar aqui, que Fernanda vai Peraí, falar complementa aí. uma das gerações. Eu, Mônica, a Rita não está aqui, porque precisou estar no médico. Como as primeiras que dançamos essa música e está passando de geração em geração. Começou com o nosso Grey, sem o batismo, né? Mas fomos adotando aí ao longo do tempo. E hoje está na 5ª geração, né? Acredito que sim. E a minha filha faz parte agora, a minha sobrinha e todas as outras. Mônica, a filha dela também está ali. E as outras meninas. E é uma coisa que me deixa muito feliz, né? A continuidade, né? Dona Carminha foi como é que eu posso dizer? A pessoa, o incentivo. E nós continuamos a ser ao longo do tempo. E hoje elas estão aqui para mostrar para vocês um pouquinho do projeto, um pouquinho da dança. E é isso. Se chama resistência. Maria do Carmo. E ela criou muitas músicas da igreja de São Miguel. E músicas que são cantadas no nosso mundo. Vamos? Já? Contigo
inclusive esse fruto aqui, ele tem algumas árvores dele aqui na nossa aldeia. Essa saputaia, ela era usada como se fosse como um pilãozinho para a gente fazer os temperos antigamente, isso aqui. E hoje em dia ela é símbolo da nossa escola, em todos os documentos da nossa escola, a foto dela. A florada dela está entre os meses de agosto e setembro. Ela está verde agora ela está verde. Tem um fruto dentro parecido com uma castanha e agora ela está verde. Em setembro elas começam a cair. Então é isso. Uma dúvida, ele tem uma casca por fora ou ele é assim mesmo? Ele só tem uma tampinha assim, ó. Ele só tem uma tampa, Tem como uma se tampa. fosse. Aí ela ainda fica na árvore, aí cai a tampa, cai as sementes dela. É isso. Muito obrigado. Bora, vamos dançar uma ciranda? Um coco, ela pedindo um coco.